Olá, seja bem-vindo ao Before Day One. Eu sou Daniel Silva e aqui nós vamos contar a história dos empreendedores antes do lançamento da sua startup. Nós vamos explorar como eles descobriram um problema, como surgiu a ideia, quem são os seus co-founders e como eles se completam, e como eles trabalharam desde o primeiro dia até o grande lançamento do seu negócio. Fique conosco e aproveite o show. Primeiro, fazer algo grande, relevante, deixar um legado e principalmente gerar impacto positivo no mundo, socioambiental. E daí eu comecei a pesquisar mercados, problemas da sociedade. Eu acredito muito que as maiores oportunidades de negócio estão nos maiores problemas da sociedade. E o mercado de usados foi meio que uma solução óbvia, porque todo mundo tem infinitas coisas que não usam mais paradas de guarda-roupa, sejam roupas, sejam qualquer outro eletrônico, itens de decoração. A gente tem muito mais do que de fato a gente usa. Fala galera, estamos de volta. Eu sou Daniel Silva, o host do Before Day One, onde nós contamos histórias de grandes empreendedores. Nessa primeira temporada, eu estou cobrindo os principais empreendedores do mercado de segunda mão, resale, second hand, no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez, falamos aqui agora 5 minutos atrás, só para eu explicar a dinâmica do nosso show, com o Tadeu, o founder da Repassa, uma introdução muito gentil do meu amigo Lucas da Já Vendeu, que participou aqui desse podcast no episódio 02. Tadeu, super obrigado por topar esse papo aí, cara, vai ser um prazer conhecer você e conhecer a sua história. Obrigado você, Daniel, pelo convite, baita prazer. Fico sempre lisonjeado de falar sobre o Repassa, contar um pouquinho da nossa história e também sobre o mercado de second hand, que eu acho tão importante para inspirar um consumo mais consciente para o mundo. Então, obrigado pela oportunidade. Cara, muito bom, super. Ansioso aqui para esse bate-papo. Tô vendo aqui atrás aí no fundo uma foto de um que parece ser um menininho lindo, lourinho como pai. Cara, quem é o Tadeu aí? Me conta um pouco da sua história, onde você veio, o que você estudou, sua família hoje. Boa. Cara, eu sou publicitário de formação, sempre tive muito esse desejo de fazer diferente, de usar a criatividade no trabalho. Na época da faculdade, a gente entra na faculdade muito jovem, né? Eu entrei com 17 anos e o único caminho que eu conhecia para tentar fazer diferente era na publicidade, na área de criação. Então, entrei na faculdade já querendo trabalhar com criação, com design, com direção de arte. Comecei a estagiar já desde o primeiro ano nessa área e foi o início da minha carreira ali, pós-formado, durante bons anos. Fui diretor de arte de pequenas, médias e grandes agências do Brasil, até sair e abrir a minha agência com 2 sócios, a Etc. Propaganda, que nem existe mais. E eu comecei, eu saí da agência que eu trabalhava para abrir a minha, porque eu estava muito frustrado com o mercado de propaganda. Em o quanto o meu trabalho, meu talento, minha energia estava sendo dedicada e que retorno eu estava entregando para o mundo com relação a isso. Ficar vendendo produtos que não faziam bem nem para os consumidores, nem para o planeta, e dedicar toda a minha energia para isso começou a me frustrar muito. Incentivar esse consumo acelerado e exacerbado. Então eu falei, poxa, vou sair, vou abrir minha agência, ali a gente consegue focar em ajudar também causas, escolher mais nossos clientes, mas não era a realidade depois quando eu abri. A gente tinha que pagar conta, a gente tinha funcionário, eu tinha os 2 sócios, e no final a gente acabava cliente a cliente e a gente precisa ter cliente para a empresa sobreviver. E continuei frustrado. E já na minha agência, eu focava mais no mercado digital. Eu era responsável por todas as iniciativas de sites, e-commerces, apps, e comecei a me conectar cada vez mais com o mercado de tecnologia. E o potencial de escala que os negócios digitais tinham me encantou demais, porque em vez de ter centenas de lojas para impactar milhões de pessoas, você com uma única plataforma conseguia. Então eu comecei a brilhar o olho esse potencial de escala dos negócios digitais. Eu sempre fui um pouco megalomaníaco, assim, no sentido de querer fazer algo grande.
E comecei a querer empreender nessa área junto para unir dois desejos meus. Primeiro, fazer algo grande, relevante, deixar um legado, e principalmente gerar impacto positivo no mundo, socioambiental. E daí eu comecei a pesquisar mercados, problemas da sociedade. Eu acredito muito que as maiores oportunidades de negócio estão nos maiores problemas da sociedade. E o mercado de usados foi meio que uma solução óbvia, porque todo mundo tem infinitas coisas que não usam mais paradas do guarda-roupa, sejam roupas, sejam qualquer outro eletrônico, itens de decoração. A gente tem muito mais do que de fato a gente usa. O produto mais sustentável é aquele que já existe, que a gente não precisa usar matéria-prima, recursos naturais para produzir novos itens. E o brasileiro ele tem muito essa cultura da solidariedade com relação ao que ele não usa mais. A gente está criando agora a cultura de vender o que a gente não usa mais, mas o padrão sempre foi doar. Então, até foi um pouco de educação no começo do Repassa ali, a gente começar a demonstrar o valor que os itens que você tem usado, que você não usa mais, são um ativo que você tem parado no guarda-roupa e que isso tem valor de revenda. E eu sempre tive essa pegada social também, então eu falei, poxa, é o mercado perfeito para a gente tentar pôr no core do modelo do negócio a geração de impacto social, além do impacto ambiental que é natural do negócio, porque a gente está aumentando o ciclo de vida de produtos usados e, naturalmente, itens novos deixam de precisar ser consumidos. E com relação a essa cultura da solidariedade, a gente falou, vamos ser um grande facilitador, então, para a doação, para a geração de recursos para projetos sociais. Porque já que as pessoas querem doar, mas muitas vezes não sabem para quem, não sabem como, não tem tempo, e para qualquer instituição é muito melhor receber recursos financeiros do que uma peça de roupa ou um item qualquer que ela tem que operacionalizar, ter espaço físico, para daí transformar aquilo em recurso financeiro para poder usar na causa dela. A gente falou, vamos ser esse intermediador, a gente facilita a vida das instituições e também facilita a vida das pessoas que têm esses itens, esses ativos e que querem transformar em recurso financeiro. Então, o Repassa nasceu assim, com esse propósito de aumentar o ciclo de vida do que a gente não usa mais, gerando recurso para projetos sociais. Mas num modelo muito diferente, num modelo de negócio em que acho que até tô adiantando perguntas, Não, tá, pode Daniel? ir. Então vai me interrompendo, eu Prazerzaço. começo a falar e não paro mais. Não. Mas a gente lançou então nessa pegada com um modelo diferente. Eu em 2013 tive a ideia, comecei a modelar o negócio, fazer análise de Então, SWOT, mercado. deixa eu botar um pouco aqui numa linha do tempo. De que ano a que ano nas agências? Eu me formei em 2005. Eu fiquei em agências terceiras durante toda a faculdade até 2008. Em 2008, eu saí, fui estudar arquitetura, comecei a trabalhar com meu irmão. A gente tinha uma construtora familiar com foco em casas sustentáveis, captação de água de chuva, aquecimento solar da água. Acabei não me formando em arquitetura, saí da construtora antes, era difícil trabalhar em família ali, por mais que o negócio era super positivo, e eu preferi manter a relação saudável de irmão e perder a relação de sócio, então eu saí, então em 2010 eu abri a agência com 2 sócios. Em 2013, eu tive o desejo de fazer algo diferente, comecei a modelar o negócio do Repassa. Em abril de 2014, eu vendi minha participação para os meus sócios na agência, trouxe um sócio, um tech co-founder, para desenvolver o MVP da nossa plataforma e passei a dedicar 100% do meu tempo, energia ao Repassa. Então, 2013 a gente constituiu a empresa, 2014, abril de 2014, passei a ser full-time Repassa, e abril de 2015 a gente conseguiu lançar o MVP
depois de diversos atrasos no lançamento, a gente conseguiu finalmente ir a público. Muito legal. A gente, ó, pontos importantes aqui para a gente explorar, né? Como com esse nosso ângulo de contar um pouco contar o máximo possível da história antes do lançamento. Então a gente tem, vamos botar um milestone aqui, abril de 2015, o primeiro contato com a sociedade através de um MVP, mas o início, né, o estalo do Tadeu ali, cara, o What's Next, ele acontece em 2013. Então a gente está falando de um período aí que pode variar entre 13 e 24 meses. Então eu vou voltar para 2013, tá? Você na agência, pô, já tinha vivido esse mundo publicitário que é muito sexy, né? Pô, projetos legais. Você começa a se questionar em relação ao propósito, eu entendo, né? Pô, tô puxando uma marca que eu não compraria para mim, eu não compraria para o meu irmão, etc. Isso te incomoda. Você me conta agora o histórico, né, da empresa familiar, de uma arquitetura já, você está contando ali mais ou menos em 2010, 2011, 2012, já pensando, né, em construção sustentável, coisa toda. Então, assim, você já estava vivendo, né, de uma certa forma, na vanguarda do pensamento sustentabilidade, ESG, etc. 2013, assim, de dentro de tudo que você viu, de tudo que estava ao seu redor, por que a ideia da repassa? Né? Você mencionou rapidamente, eu entendi como problema o comportamento do brasileiro em relação à doação, né? E o segundo problema que eu entendi é que uma vez que o que as NGOs, as ONGs realmente precisam é de capital, né, para poder investir nos projetos. Então, quando ela recebe um ativo físico, que não necessariamente é o dinheiro, ela tem um desafio ali que é transformar aquilo em dinheiro para, consequentemente, fazer o investimento. Então, eu entendi isso como um estalo. Me conta aqui, cara, 2013, por que repassa? O que você viu? Se você entrevistou gente, se você só usou sua mente criativa de publicitário para connect the dots, me conta esse 2013 aí, cara. Na verdade, ali em 2013, eu buscando algo para empreender digitalmente para ter escala e que pudesse gerar impacto positivo para o mundo, comecei a ir atrás de empresas brasileiras de fora que já estavam fazendo algo nesse sentido e mercados promissores, né? Acho que o problema que se resolve é o tamanho do mercado, e o mercado de usados é potencialmente gigantesco e lá fora muito mais maduro do que no Brasil. Então, pela imaturidade do mercado brasileiro e o potencial de crescimento desse mercado no Brasil, as soluções que tinham e como elas endereçavam essa dor, me demonstrou que era uma baita oportunidade de tentar fazer diferente, fazer melhor, e que mesmo que a gente não fosse a principal empresa do setor, era um mercado grande o suficiente para ser relevante nele. Então, acho que esses foram os principais pontos ali que fizeram empreender nesse sentido. Nesse momento, até um amigo, que foi até um ponto importante nessa jornada, assim, eu acho que foi um estalo que às vezes eu nem lembro desse momento, porque ele foi um momento curto, mas que ele foi importante nessa transição. Eu conversando com ele, e ele trabalhava com venda de produtos de fora. Ele teve filho muito cedo e precisou se virar, e ele ia para fora, viajava, trazia malas de roupa, vendia, começou a ter uma clientela grande nesse sentido, e ele começou a falar, poxa, olha que legal, essa empresa, o Enjoei estava começando, era a empresa acho que mais relevante do nosso setor. Ele falou, cara, olha que legal isso. Daí eu falei, puta, eu tô olhando muito esse mercado. Ele falou, eu já tenho cliente, eu já tenho um cliente consumidor, tal, e se a gente fizesse algo assim? E ali até começou comigo, a ideia era que a gente fosse sócio no começo. Ele acabou, por conta dessa necessidade, ele já tinha família na época, eu ainda não, ele não tinha estruturado financeiramente para poder empreender e sem salário, né? O começo da vida empreendedora ali é muito difícil. Então ele acabou ficando poucos meses e tendo que sair do negócio. Eu comprei a parte dele no sentido de pagar o que ele tinha investido, e a gente acabou seguindo caminhos paralelos, continua sendo os meus melhores amigos até hoje.
Então, esse ponto de ele trazer essa oportunidade de começar com uma base de clientes dele foi interessante, por mais que a gente nunca chegou a, de fato, usar essa base de clientes. A gente começou muito com amigos e família meus, da minha esposa, o primeiro MVP mesmo, assim, a gente fez até uma festa no prédio da minha sogra de lançamento, em que a gente pediu para todos os amigos levarem um item, seja de roupa, seja de decoração, eletrônico, o que fosse, que não usava mais, para deixar com a gente, para a gente fotografar e pôr à venda na plataforma, para iniciar com um pouco de produto, que é um marketplace, né? Então a gente tem sempre a dor do ovo e da galinha, o que vem primeiro, vendedores, compradores. Então esse momento foi importante ali nesse pré-início também. E a partir dali a gente começou junto e poucos meses ele saiu, só que eu já estava 100% com brilho no olho ali, acreditando que era o que eu queria fazer pro resto da vida. Poucos meses depois disso, a gente, eu já dedicando praticamente todo o meu tempo ao Repassa, em paralelo à agência, decidi sair e vender minha participação ali para poder ter um fôlego financeiro e tocar o negócio. Até porque eu acho que esse planejamento para quem está pensando em empreender é muito importante, né, Daniel? A gente saber que o negócio não vai se pagar desde o primeiro mês, dificilmente você vai conseguir tirar um salário do negócio. Então é importante entender o momento de vida que você tem, o seu custo de vida e se planejar ali para ter de 1 ano e meio a 2 anos de custo como sem salário, né? Que você consiga arcar com os seus custos durante de 1 ano e meio a 2, sem investimento, sem salário, sem nada, para ter uma forma de empreender com um pouco mais de segurança. Então, acho que esse planejamento prévio é importante. Animal, animal. É, quando você teve essa ideia, o que você pensava em relação a sortimento de produto? Você chegou a contemplar uma categoria, roupa infantil, roupa de luxo, mulher, homem, roupa de inverno? Ou porque você menciona que no seu primeiro experimento no mundo real, na casa da sogra, teve eletrônico, teve roupa, teve tudo. Você pensa no start, você olhava para um modelo de marketplace completo, ou você pensava numa vertical num segmento específico? A gente foi aprendendo muito pós-lançamento, assim, a gente usou o conceito de MVP da forma que tem que ser, assim, de aprender o que de fato o público quer, qual a dor real do consumidor e fomos adequando o nosso modelo de negócio a essa dor ao que mais ajustava-se a um product market fit, né? Então a gente fez alguns pivôs antes do pós-lançamento. Então a gente começou o Repassa falando, poxa, não, vamos pegar o mercado como um todo, é um mercado potencial muito maior. Então vamos trabalhar com todos os tipos de produto. E vamos trabalhar num modelo peer-to-peer, em que o próprio consumidor vai fotografar, vai cadastrar as informações, vai fazer todo o processo, a gente vai ser só um intermediador ali, porque isso é muito mais escalável. O que a gente se propunha a fazer era só uma curadoria do anúncio para tanto não ter itens falsificados ou itens que fossem ilegais, garantir uma mínima segurança e padrão de curadoria ali para os compradores. A gente entendeu que existia uma demanda, mas muito pequena nesse setor, até porque já era como o mercado trabalhava. Então não tinha por que a gente ganhar mercado de empresas já consolidadas e com investimentos em marketing muito maior que o nosso, fazendo igual. Então, a gente, conversando com o público, conversando com mentores, a gente entendeu que era muito mais promissor a gente focar numa vertical para se estabelecer como referência nela. E a gente entendeu que do nosso público, onde a gente tinha maior demanda era no segmento de moda. E também era onde a gente gerava maior impacto ambiental, dado que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, e o ciclo de vida de uma peça, por padrão, é muito curto. A gente usa, em média, 7 vezes só uma peça. Quando a gente aumenta esse ciclo de vida,
o impacto ambiental gerado ali é muito maior. E como a empresa nasceu com esse propósito de gerar impacto ambiental, isso foi um fator determinante ali para a gente fazer esse pivô. Então, acho que esse foi o primeiro pivô, adequar o tipo de produto que a gente ia trabalhar, e aqui a gente escolheu trabalhar só com moda, mas ainda amplo, feminino, masculino e infantil, mas dado o volume do feminino, sempre foi o principal posicionamento. Então, a nossa comunicação sempre foi para o público feminino, por mais que a gente sempre trabalhou infantil e masculino como oportunidade. Depois, isso foi, a gente lançou em abril de 2015, né? Esse primeiro pivô foi começo de 16. Então, a gente ficou pouco menos de um ano trabalhando no modelo mais amplo e afunilamos para a moda no começo de 2016. A gente ficou um ano mais ou menos trabalhando nesse setor, nesse modelo de trabalhar só com moda, mas ainda no peer-to-peer, e passamos a entender que não era o modelo que a gente ganharia relevância e espaço de novo, porque a gente estava fazendo muito semelhante ao que já tinha no mercado. E a gente começou a levantar hipóteses de, poxa, qual a maior dor desse nosso cliente? Que a gente vai atrás? Do vendedor ou do comprador? Quem a gente vai subsidiar, né? Porque a gente tem uma tese que para qualquer marketplace escalar, é importante que você subsidie uma das frentes, um dos lados, para criar um efeito de rede depois. E a gente entendeu que as pessoas hoje e cada vez mais, né? O tempo é o nosso ativo mais escasso. Ninguém tem tempo e paciência para perder o final de semana fotografando, cadastrando peças e depois ir até os correios, perder uma hora de fila para mandar uma blusinha de R$ 40 por correio. E a gente falou, poxa, vamos então assumir essa operação para os nossos clientes. A gente vai entregar uma conveniência sem igual. Com isso, a gente também garante segurança para os compradores, porque as peças estão fisicamente com a gente, passaram por um controle de qualidade. E a gente consegue liberar um volume muito maior de peças que vão ficar paradas ali de qualquer jeito, porque são os clientes que ainda não são atendidos pelas soluções que já existem. E a gente testou esse modelo, a gente lançou no FAQ da nossa plataforma só, falando, poxa, agora a gente vai fazer a operação para você, cobrando o dobro da comissão, e começou a ter fila de espera desse modelo. A gente tinha só uma estagiária que está comigo até hoje, e fazendo esse trabalho tanto de fotografia, cadastro, curadoria, e a gente com essa fila de espera falou, poxa, tem valor aqui, o interesse está muito maior do que era a nossa expectativa. E as peças que a gente cadastrava e que estavam fisicamente com a gente também tinha mais do dobro da taxa de conversão das peças que não estavam. Então, demonstrou que tinha um product market fit tanto para o comprador quanto para o vendedor, e para o repasse a gente agregava muito mais valor para o nosso serviço, porque a gente conseguia cobrar o dobro da comissão e continuava tendo adesão. Então a gente falou, poxa, esse é o nosso caminho, vamos pivotar de novo. A gente adequou a plataforma inteira, ficamos 3 meses sem receber mais produtos e lançamos em março de 2017 o modelo atual, com toda a mecânica da sacola do bem, para facilitar essa operação para o vendedor, facilitando também a visão de como seria gerado os valores para os projetos sociais. E depois disso a gente fez poucos ajustes só para comercialmente a gente ser mais interessante, mas assim, de modelo de negócio se consolidou em março de 2017. Tantos empreendedores que estão ouvindo a gente achando que o sucesso vem da noite para o dia, né? Que ele vai lançar a startup dele no dia 1 de janeiro, no dia 10 ele já tem milhões de dólares de investimento e no dia 15 de fevereiro ele tem uma proposta de exit. Né? E, na verdade, a sua jornada aí, só para encontrar, né, chegar a ter o cheiro de Product Market Fit, é um processo que foi de 2013 a 2017. A gente está falando de 4 anos, sendo que grande parte desses 4 anos dedicado full time, né? Sim, com certeza. E acho que essa é um dos fatores mais determinantes do potencial de sucesso de uma empresa. A gente está aberto a ajustar o caminho, né? Porque a solução que a gente imagina lá atrás, quando a gente tem um insight, quando a gente... cara,
a possibilidade de você não estar 100% certo é muito maior do que você estar, né? E se você não está aberto a conversar, a ouvir o cliente, a entender o mercado e ir ajustando esse curso, dificilmente você vai conseguir achar o caminho. Então, acho que essa resiliência e persistência em encontrar o que de fato o público busca é um fator muito importante. Nós conseguimos botar essa conversa numa linha do tempo, né? Qual foi, qual foi, qual foi o momento que você falou assim, cara, eu não sou tão louco? Foi no evento da casa da sogra, foi no bate-papo com aquele amigo que trazia as roupas dos Estados Unidos. Qual foi o momento que você falou assim, cara, não tá só na minha cabeça. A energia ao meu entorno tá falando o mesmo idioma que eu tô falando. Eu acho que para qualquer empreendedor, principalmente de primeira jornada, assim, eu nunca tinha trabalhado não tinha ideia como levantar capital, como funcionava essa mecânica, esse dinamismo de venture capital. Eu acho que quando você consegue atrair um terceiro de fora, normalmente uma pessoa já consolidada na carreira para ter um patrimônio relevante, para poder pôr parte desse patrimônio apostando no sonho de outra pessoa, eu acho que quando você consegue atrair esse primeiro investidor é um marco muito importante. E para mim, acho que esse momento foi o primeiro momento que consolidou de que eu estou num caminho certo, potencialmente, e tem gente muito. A minha primeira investidora, eu devo muito a ela. Assim, foi tanto para a sobrevivência do negócio mesmo, porque a gente já estava com a corda no pescoço financeiramente, então acho que o lado financeiro foi super importante, por mais que não foi um investimento tão relevante para números de hoje, para a gente foi muito relevante, até porque o nosso burn rate na época era bem baixo, e era uma pessoa muito consolidada no mercado. Não de startup em si, mas ela era diretora de risco do JP Morgan, então era uma pessoa, poxa, com uma bagagem de análise financeira, de risco, que trouxe uma chancela muito grande. Então, acho que esse momento em que essa pessoa, com a carreira que ela tinha, com esse histórico, acreditando no que eu estou fazendo, demonstrou que eu estava no caminho certo, que tinha um grande potencial. E daí, a cada rodada de investimento, e que no caso do Repassa a gente teve muitas, porque durante os primeiros anos de Repassa, eu nunca consegui levantar um cheque muito grande. A gente foi levantando bem picadinho, e de diversas formas. Então, essa primeira investidora, que tem toda a minha gratidão, foi super relevante para ser a primeira ali, para consolidar que a gente estava no caminho certo, e a cada nova rodada que a gente atraía mais gente com carreiras super interessantes, que acreditavam no que a gente estava fazendo, dava mais um empurrãozinho de vai, tá tudo bem, vai dar certo, você vai conseguir. Só que a gente sempre levantou pouquinho, então essa jornada de como atrair os financiamentos e como garantir a sobrevivência do negócio, acho que foi o ponto mais desgastante e que eu tive que ter mais estômago ao longo da jornada do Repassa. A gente sempre levantou cheques pequenos ali, por exemplo, o primeiro cheque foi R$ 100.000 e os primeiros nunca foram maiores que isso, até 2018. Então a gente passou ali, o primeiro foi em setembro de 2015, poucos meses depois do lançamento. Foi quando eu passei a ter o primeiro salário sem ser 100% pago por mim, né? Até então só eu investia no negócio, mas um salário super baixo. Oi? Eu fiquei de um ano e meio, mais ou menos. E o salário, quando eu passei a ter salário, era mais ou menos um terço do que eu tinha de salário no mercado.
Então, assim, é um primeiro salário que pelo menos você se sente um pouco melhor, por mais que você ainda é um salário bem abaixo do mercado, você se sente um pouco melhor, a autoestima melhora um pouquinho quando você passa a ter da sua própria empresa, né? E a partir daí a gente foi levantando, daí depois desse primeiro investimento eu fiz um crowdfunding, em que a gente levantou mais cerca de 100 mil reais com cerca de 20 investidores, e foi quando eu conheci, passei a ter relação com o João Kepler, que na época ainda não era Bossa Nova, era ele pessoa física, ele foi o investidor líder dessa rodada desse crowdfunding. A partir daí a gente teve mais um fôlegozinho em 2016. Então, o primeiro cheque veio em setembro de 2015, depois, em janeiro de 2016, a gente levantou esse crowdfunding. Em setembro de 2016, eu tive que fazer mais um aporte junto com essa primeira investidora. Em janeiro de 2017, a gente atraiu mais 2 investidores anjos, que eram executivos do Grupo Buscapé, e que foi o momento desse pivô, e eles inclusive ajudaram na decisão do pivô 100%. A minha ideia era, não, vamos lançar o modelo de marketplace gerenciado, em que a gente assume a operação, em paralelo ao modelo peer-to-peer. Então, a gente oferece os 2 serviços para os nossos clientes. E esse investidor chegou e falou, cara, se você pivotar 100% para esse modelo gerenciado, eu entro. E a gente, tanto acreditando que esse caminho era mais interessante, quanto precisando muito de atrair novos investimentos e também acreditando que era muito estratégico, como Smart Money, ter esse cara dentro, a gente falou, não, então vamos embora, a gente pivota 100%, eu quero você dentro. E esses 2 investidores que eram executivos do Buscapé, que entraram no começo de 2017, agregaram bastante, tanto em conhecimento, maturidade da gestão do negócio, olhares financeiros para DRE, para margem, para marketing digital, eles tinham bastante conhecimento, então foi um smart money muito importante mesmo. Quanto eles já tinham um grande relacionamento com o Romero, que era executivo do Buscapé, o fundador do Buscapé, né, um deles, e que já estava na Redpoint. E a gente olhando para frente, para a captação com um fundo de investimento, um fundo de venture capital, quando a gente já tivesse corpo suficiente para fazer essa captação, para mim fazia muito sentido ter pessoas dentro que já tinham a chancela do Romero, que já tinham a confiança do Romero, para que a gente fosse bem visto no momento de fazer esse approach. A gente foi, então, até março de 2018 com esse capital, dessa entrada desses novos 2 investidores. Em março de 2018, a gente não tinha conseguido atrair novos investidores e tinha secado, a gente não tinha mais runway para nada. A gente teve que, inclusive, enxugar o quadro da operação, e a gente estava nesse novo modelo gerenciado em que era muito mais oneroso em termos de mão de obra, porque a gente cuidava de todo o processo. E a gente teve que chamar todos os investidores e falar, gente, a gente precisa de passar o chapéu, uma nova rodada de todos nós. Eu, inclusive, daí nesse momento, em vez de eu aportar, eu fiquei sem salário durante 6 meses, que era a minha contribuição proporcional ao investimento de todos, para que a gente conseguisse continuar escalando ao longo de 2018, até que a gente tivesse o faturamento significativo para fazer uma rodada seed com um fundo de venture capital. E a gente conseguiu segurar e escalar o negócio até lá. Em julho de 2018, mais ou menos, a gente começou a conversar com fundos, e a estratégia de se aproximar do Romero através desses investidores foi positiva. A gente foi super bem recebido, já com um olhar interessante, né? Porque a gente já tinha essa chancela de confiança dele, e ele adorou o negócio. A Redpoint dos Estados Unidos já era investidora da ThreadUp, que é um benchmark nosso super importante,
e que eles então já gostavam do setor, já gostavam da tese e acreditavam que a gente poderia ser tão relevante no Brasil quanto a TradeUp lá fora. Em outubro de 2018, a gente conseguiu atrair então o primeiro cheque de um fundo, e a partir daí foi um segundo divisor de águas muito grande. Então, acho que se eu pudesse marcar, a primeira investidora foi muito importante, assim, deu uma sensação de que é real o negócio e tem mais gente acreditando, não sou só eu o louco. Esses executivos do Buscapé trouxeram uma aceleração na minha curva de aprendizado e outra chancela importante, porque eram os primeiros que tinham know-how do mercado digital e desse setor de startups. E quando a Redpoint entrou através do Romero, foi um terceiro marco fundamental. E a partir daí também me trouxe uma nova aceleração da curva de aprendizado, de maturidade como empreendedor muito grande. A gente passou a ter um contato muito perene com o Romero. Toda semana a gente tinha uma reunião ali para trocar as principais dores, o que estava tirando o meu sono, o que a gente tinha de principais decisões naquela semana do negócio. E esse contato constante com um cara que eu admiro demais, assim, eu acho ele sensacional, foi trazendo muito mais segurança, muito mais maturidade para o dia a dia do repasse em si. Eu acho que um terceiro momento importante que a Redpoint incentivou é que até a Redpoint entrar, o repasse era feito do Tadeu e de um monte de estagiários excelentes, algumas pessoas excepcionais, como eu citei, a nossa primeira funcionária está com a gente até hoje, foi crescendo e hoje é super relevante dentro da estrutura da empresa. A Fernanda, que, puta, só tenho a agradecer e admiro muito ela. Mas quando a Redpoint e o Romero trouxeram a visão de que, cara, você precisa trazer mais gente boa, mais sênior, para a gente conseguir escalar e fazer o negócio no potencial que a gente quer chegar. Então, eu comecei a ir atrás dos primeiros executivos, demorei 1 ano para achar o primeiro, em que a gente acreditava que um diretor de operações, pela complexidade do negócio e o quanto a gente acreditava que a experiência era onde a gente ganharia o jogo, entregar uma experiência e uma conveniência sem igual para os clientes. E esse cara, quando ele entrou também, trouxe um novo salto para o negócio. A gente conseguiu atrair ele em 2019, o Danilo, meu primeiro diretor e executivo, que foi quase um co-founder a partir daí. Ele ajudou bastante, tanto a trazer uma gestão mais profissional da parte de operações, quanto a atrair os novos próximos talentos, diretores, gerentes, que a gente foi estruturando a partir daí. Então, até 2018, o negócio era bem imaturo. Em 2019, passou a ter um corpo um pouco maior de talentos e foi um novo aprendizado para mim, porque até então eu estava lidando no dia a dia com um time muito júnior. A partir daí eu comecei a ter que mudar bastante a postura, ouvir muito mais, dividir muito mais decisões com um time mais sênior, e que eu acho que o mais legal dessa jornada empreendedora é o quanto a gente amadurece ao longo dela, né? O quanto a gente vai tendo que se adaptar a cada momento dessa jornada. Mas, de novo, descambei a falar. Não, Segue mas, aí, por cara, favor, mas assim, Daniel. mas uma história, até te agradeço a transparência, né, de contar essa história. Eu acho que tem diversos pontos dessa nossa conversa que, que vão servir de inspiração, de uma informação muito real, né? Desde, cara, a gente não tinha mais runaway, chama os sócios, cada um bota um dinheirinho, eu fico sem salário de novo, até a sua humildade de falar, cara, quando eu comecei a trazer gente melhor do que eu, foi um novo recomeço no negócio, porque eu só tinha júniors que dedicaram a vida, entregaram, performaram, foi super legal, mas começa uma nova dinâmica, né? Então, importantíssimo quando você detalha, né, a sua curva de aprendizado com a chegada dos executivos do Buscapé, mas também uma visão sua de médio e longo prazo, que isso poderia abrir outras portas, acesso a outras pessoas, acesso não só a capital, mas ao Romero, né, que acabou te ajudando tanto. Eu acho muito legal quando a gente fala do Romero hoje em dia, que
É tanto tempo atrás já que parece um dinossauro, né? Ele continua relevante, ele se reinventou algumas vezes, mas a história do Buscapé ela já parece, nossa, parece, né? Não, acho que quando o Buscapé surgiu, a palavra unicórnio não estava no dicionário do nosso ecossistema como está hoje, né? Acho que naquela época era todo mundo empresário, eles levantam a bandeira do empreendedor. Cara, demais. E muito legal você, novamente, a humildade e gratidão de reconhecer a relevância dessas pessoas ao longo da sua jornada, né? Era muito fácil você falar, cara, eu tomei toda a pressão do mundo e, consequentemente, eu também quero os prêmios. Não, mas você mostra que ao longo dessa jornada pessoas te inspiraram, te ajudaram e te fizeram um líder melhor. Eu quero voltar, eu acho que o ano era 2014, quando você comenta mais cedo que você, pela sua visão do negócio, de escalabilidade do mundo digital, você precisou trazer um tech co-founder, né? Que era uma 2013, 2014, quando eu também estava entrando no mundo digital. A sensação que eu tenho hoje em dia é que nós estávamos construindo tudo do zero, né? Todo projeto era do zero. Hoje em dia você entra numa plataforma, aperta um botão, aquele esqueleto já está montado, você joga uns banners, arrasta e o teu site está pronto em 35 minutos. Naquela época não, era tudo codado do zero. Como é que... Me conta um pouco, tanto desse teu insight de preciso ter esse conhecimento ao meu lado, até quem era essa pessoa, como é que foi a abordagem e como é que é o relacionamento de vocês até hoje. Perfeito. Bom, a gente começou tentando contratar, através de uma software house, a construção da plataforma inicial ali. Cara, a gente conhecia muito pouco na época e os projetos dos clientes que a gente tinha na agência eram clientes pequenos, então não demandavam uma tecnologia muito escalável, robusta em termos de segurança da informação. A gente começou fazendo no WordPress, com um e-commerce ali, só que a gente tinha que adaptar, porque antes a gente não tinha plataformas de marketplace, a gente tinha plataformas de e-commerce. Então a gente começou nesse caminho, até que eu vi que não estava indo, não andava, essa software house não ia entregar, e eu falei, poxa, a gente precisa ter alguém dentro do time mesmo, sócio com participação, para desenvolver esse modelo. Nossa única interface com o cliente vai ser através da plataforma, a gente precisa de uma plataforma que performe. Eu chamei dois desenvolvedores, na verdade um que eu tinha contato, que trouxe o sócio dele, que prestavam serviço para a gente na agência. A gente terceirizava com eles de vez em quando alguns projetos, e eu fui apresentar o modelo de negócio, a ideia, tudo que a gente queria fazer para eles, para ver se eles topavam desenvolver em troca de participação e ser o nosso time técnico ali. Um era mais focado em back-end, outro em front-end. Eles tinham uma software house e a princípio a proposta era que eles pudessem dedicar full time a partir daí. Eles começaram a desenvolver em abril de 2014, ali, quando eu também passei a dedicar 100% do tempo ao Repassa. Era para a gente lançar em agosto, a gente acabou só conseguindo lançar em abril do ano que vem, então acabou demorando bem mais do que a gente esperava, até porque eles também não conseguiam dedicar 100% do tempo ao negócio, eles continuaram com clientes em paralelo. A gente lançou em abril de 2014, abril de 2015, na verdade, um pouco aquém do que a gente gostaria, mas até pelo tamanho do projeto e pela capacidade de tempo de dedicação deles, eu entendo que foi suficiente, foi o que nos trouxe até onde a gente conseguiu chegar, mas aquém do que a gente gostaria. O William, que era esse meu sócio na época e que ficou durante esse um ano e pouquinho até o lançamento e um pouco depois, ele saiu em julho de 2015, porque na época a gente não conseguia pagar salário, eu também não tinha salário, ainda não tinha entrado em primeiro investidor, ele também não tinha se planejado para ter esse pé de meia, para ficar esse tempo todo sem uma remuneração. E ele falou, cara, eu preciso voltar para o mercado, voltar a ter clientes, não consigo continuar me dedicando nem full time, nem part time ao negócio. Continuo à disposição para
deu um problema, o site caiu, aconteceu alguma coisa ali, querendo ou não, era sócio, né? Então acho que esse é um lado positivo. E ficou com uma participação proporcional ali durante muitos anos, mas pouco ativo no negócio. Diversas vezes que a gente precisou, que teve algum problema de fato, ele foi super significativo e ajudou e resolveu o problema, mas ele saiu muito cedo. E a partir daí, eu tive que, com um investimento próprio ou a partir do primeiro investimento que a gente recebeu de terceiros, do primeiro investimento anjo, contratar equipe técnica. Mas a gente tinha muito pouco capital. Então, eu não conseguia trazer um novo CTO, uma equipe. Então, eu fui contratando às vezes dois desenvolvedores por vez para ir ajustando o negócio e tocando o negócio, e eu fazia a gestão desse time técnico, mas que era um time meio júnior. Então, a parte técnica da nossa plataforma, que na minha intenção era um fator determinante, eu queria que fosse referência de mercado, nunca foi. No final, a nossa plataforma foi se tornando um grande Frankenstein, com mão de muitos desenvolvedores ali, muito débito técnico, pouco escalável, pouco performática. A gente foi atraindo desenvolvedores, ficavam 6 meses, saía, tinha que trazer outra pessoa. E acho que foi uma das frentes que pode ter atrasado um pouco a nossa escalabilidade, nosso desenvolvimento. Se a gente tivesse uma plataforma mais robusta desde o início, teria sido mais rápido, eu acho, a nossa escala, ou mais fácil. Por mais que também a gente ajustou bastante o modelo de negócio ao longo do tempo, né? Então, não teria sido, mesmo que a gente tivesse lançado ela super robusta desde o começo, ela teria tido que ser ajustada e talvez fosse mais difícil. A gente, na época, como eu falei, não tinha plataforma nenhuma pronta de marketplace, então a gente pegou uma biblioteca open source de e-commerce e adaptou essa biblioteca open source para ser um marketplace. E para fazer essa adaptação, a gente teve que mudar muita coisa na estrutura desse código open source. Então, a gente perdeu, nesse momento, a capacidade de fazer os updates e os versionamentos dessa plataforma. Então, isso foi gerando débito técnico de segurança ao longo do tempo. A dado momento, a gente não conseguia fazer nem mais upgrade da linguagem. Então, a gente desenvolveu em Ruby, o Ruby estava no 4.0, a gente estava no Ruby 3.0 e não podia mudar. Então foi bem caótico, assim, e outra coisa que teve que ter bastante estômago para gerir, mas que no final a gente foi adaptando em anos, desenvolvendo e ajustando essa plataforma, mesmo com diversas pessoas pondo a mão ali. Algumas pessoas, por mais que fossem mais júnior, eram profissionais excelentes e conseguiram trazer grandes avanços para a plataforma. E ela nos trouxe a um volume de mais de 1 milhão de visitas mês. E mesmo sendo essa carroça turbinada, assim, ela aguentou e conseguiu fazer com que o Repassa se tornasse a segunda empresa mais relevante do nosso setor. Acho que a plataforma é um ponto de dor que eu tive até hoje. Continua não sendo 100%, mas evoluiu bastante no último 1 ano e meio. Mas que eu teria feito talvez um pouco diferente se eu tivesse o conhecimento, a maturidade e um pouco mais de recurso. Porque, Tadeu, que história legal, assim, em diversos pontos eu me relaciono com ela. Eu também empreendi diversas vezes sem o conhecimento técnico, então eu tive diversos desenvolvedores júniores e eu tive diversos desenvolvedores que ficaram 2, 3 meses, deixaram um legado, né? E é super desafiador quando você não tem um técnico co-founder full-time, onde você... Porque a tecnologia, você falou isso diversas vezes ao longo do papo, ela era o teu core, né? A escalabilidade do teu negócio, ela era somente viável via tecnologia. Você não teve uma tese de montar uma rede de brechó, de franquia de brechó. A sua tese era outra e você foi ajustando, seu modelo evoluiu para você consolidar
os produtos em determinado lugar, isso foi, né, o pulo do gato. Mas o core, né, o que era mais relevante nisso tudo era a questão da tecnologia, e você começa numa época onde nem tudo estava construído como se parece hoje, né? E você vai para um modelo open source, então, assim, super desafiador. Belíssima história. Para quem está ouvindo a gente até agora, imagino que tem muita gente ouvindo e tomando nota. Conta um pouco para a gente o que é a Repassa hoje, né? Se puder ilustrar com alguns números, GMV, faturamento, headcount, para a gente contextualizar legal aqui essa sua trajetória que começa em 10 anos. 10 anos de Repassa, pelo menos 10 anos desde que você falou, eu vou. Sim, 10 anos esse ano, verdade. Cara, eu acho que a gente, depois de 2018 ali, que crescemos o suficiente para atrair investimento de fundo, o negócio foi se amadurecendo, a gente foi trazendo executivos, a parte gerencial, conseguindo fechar com rodadas maiores que garantiam um fôlego mais duradouro, de 1 ano a 1 ano e meio de caixa ali, para que a gente conseguisse escalar o negócio. O negócio começou a crescer de uma forma mais sólida. A gente conseguiu ter um crescimento médio de 2015 até 2021 de 240% ao ano. Então, acho que esse crescimento mais sólido no começo ali, poxa, primeiro ano a gente faturou R$ 20 mil. No segundo ano a gente faturou R$ 75 mil. No terceiro ano em que a gente encontrou o Product Market Fit, ali em março, a gente faturou R$ 400 mil, que já era uma empresa de verdade, não era, começou a ser um pouco mais de valor. E a partir daí a gente foi crescendo nessa taxa de 2,5 vezes a 3 todo ano. Em 2021, eu acho que na verdade, em 2020, foi o que garantiu o resultado de 2021. Em 2020, a gente, buscando se reinventar sempre, achar oportunidades, a gente entendeu que o mercado tinha uma dor em que a gente poderia solucionar. O mercado de moda, como eu te falei, é um dos mais poluentes do mundo. As grandes varejistas, as grandes marcas começaram a entender que elas precisavam se posicionar num consumo mais consciente, se posicionar em ESG. Os consumidores começaram a demandar isso também, com muita informação desse impacto ambiental gerado pela indústria. E o Repassa, por aumentar o ciclo de vida das roupas dos clientes, poderia ajudar as empresas a se posicionar, sendo um elo em que as empresas falavam, poxa, aumenta o ciclo de vida do que você já tem e usa daí o valor para comprar as coisas novas que você tem. Mas olha aqui que legal, você pode ter um consumo mais consciente, o second hand faz parte desse ciclo do varejo de moda. Então a gente desenvolveu um MVP em que a gente fazia uma sacola do bem, que é a forma do cliente vender com a gente, co-branded com a marca parceira. A marca parceira distribuía essa sacola do bem para os clientes dela, trazendo essa chancela de consumo consciente para a marca dela e, ao mesmo tempo, entregando clientes dela para a gente. Então, a gente acabava tendo um CAC zero através dessas parcerias. A marca que patrocinava a produção da sacola, então, para a gente era um marketing gratuito, com chancela de marcas relevantes no mercado. A gente conseguiu parcerias com diversas marcas, Havaianas, C&A, Malve, que foi a primeira super relevante, uma grande parceira nossa, até que a gente fechou também uma parceria com a Renner, e essa parceria com a Renner teve muitos bons resultados, muito bons frutos, até então que a Renner falou, cara, olha que legal o quanto nossos clientes veem valor nessa parceria, o quanto a gente, escalando essa parceria, pode alavancar essa empresa também. E aqui começou a tese de aquisição pela Renner do Repassa. Eles viram que, poxa, faz muito sentido para o nosso cliente, faz muito sentido para a nossa estratégia. A Renner é uma empresa que genuinamente tem essa responsabilidade socioambiental no core das decisões. E que ela poderia
fazer uma aquisição de uma empresa pequena e ela ajudar a escalar essa empresa e colher os frutos dessa geração de valor, fazia muito sentido. Então, em 2020, a gente começou essas parcerias, a escalar com diversas marcas e a parceria com a Renner. Em março de 2021, a gente começou a conversar, primeiro, da Renner se tornar um dos nossos investidores, mas é sempre difícil um investidor estratégico, né? Você não pode dar direito de preferência, algumas cláusulas de contrato ali tem que ser diferente para um investidor estratégico, e o caminho da aquisição começou a se tornar mais factível. A gente recebeu proposta de aquisição de mais algumas empresas em paralelo, assim, foi interessante que coisas boas acontecem em pares ou até em trios, né? Energia. E o mercado estava muito líquido em 2021, né? E também o ESG estava e continua muito em voga. Então, acho que foi uma tempestade perfeita ali, que calhou com que o Repassa fosse uma menina dos olhos do mercado naquele momento. E, poxa, para a gente fazia muito sentido a aquisição, porque a Renner tem princípios e valores muito sinérgicos ao do Repassa, é uma empresa gigante com acesso a capital, a investimento e uma base de clientes gigantesca, então muita sinergia comercial também, e acesso a capital tirando o risco do negócio, do mercado, do macroeconômico, de não levantar próximas rodadas de investimento. Então, para a gente, para mim, sempre foi uma máxima de o que é melhor para o negócio antes de qualquer coisa. E o melhor para o negócio fazia muito sentido a aquisição. Uma vez que fazia sentido para o negócio, a gente entrou na parte de negociação de valores, negociação com os sócios, com o nosso conselho, com os antigos investidores, para que fosse bom para todo mundo. E no final a gente conseguiu chegar em algo que fazia sentido para todas as frentes. E, cara, hoje o Repassa começa a acelerar mais sinergias com esse ecossistema gigante, que é o grupo As Lojas Renner S.A., e que eu admiro tanto. Acho que o potencial dessas sinergias para os próximos anos é incrível. Eu estou muito ansioso para ver tudo que a gente planejou juntos acontecendo. A gente vem conseguindo escalar o negócio e principalmente trazer mais maturidade para o negócio em diversas frentes, para que o Repassa seja cada vez mais um negócio sustentável, não só na geração de impacto ambiental e um consumo mais consciente, mas autossustentável financeiramente também. Que é algo que, quando a gente era uma empresa, uma startup solo, com investidores de risco, um fundo de venture capital, ou mesmo um investidor anjo, ele quer mais é que a empresa assuma risco para acelerar o crescimento, para antecipar a um possível exit e o múltiplo que ele vai ter. Quando a empresa faz parte de um outro grupo, a visão muda um pouco. Isso foi um aprendizado que a gente teve. O crescimento a qualquer custo, que hoje não é mais tanto uma realidade do mercado, mas foi durante muito tempo, ele não é da mesma forma quando a empresa faz parte de um ecossistema, faz parte de um grupo. Você precisa demonstrar, ou antecipar o break-even e chegar logo nele, ou demonstrar que, cara, nesse momento a gente vai chegar no break-even, essa é a margem tem que estar alinhada à margem do grupo. Então a gente aprendeu bastante, desenvolveu bastante o negócio nesse sentido também. E agora, há um mês, menos de um mês atrás, há 21 dias atrás, eu saí do negócio, 2 anos depois da aquisição. Eu entendo que foi bastante desgastante esses quase 10 anos à frente do Repassa, e a gente precisa também entender, pensando no que é melhor para o Repassa, pensando no que é melhor para o negócio, quando é o momento de ter uma nova liderança, com mais energia, com uma nova visão, que circule melhor na estrutura e no ambiente em que a empresa está inserida hoje. E eu comecei a ver que tanto eu não tinha mais tanta energia para dedicar, eu estava já brilhando o olho com outros projetos que eu gostaria de fazer,
querendo dedicar mais tempo também à família, aos meus filhos, tudo que a gente abre tanto mão empreendendo, porque é sangue, suor e lágrimas, e tem que ser, né? É muito tempo e energia dedicada nos primeiros anos. Eu acabei decidindo deixar a empresa sob uma nova liderança que pudesse levar ela para o próximo estágio e tocar a minha vida sem o meu filho, entregando o filho para o mundo e vai voar, e agora é vez do pai dar uma descansadinha e pensar o que vai fazer daqui para frente, né? Então foi um momento super importante para mim. Tô feliz e confiante que a nova gestão vai fazer um trabalho ainda melhor. E hoje é o cenário que a gente está. Acho que a gente conseguiu escalar e entregar e construir um negócio muito relevante, inspirador, que inspirou um consumo mais consciente, que impactou a vida de centenas de milhares de clientes. E a gente tem muito a fazer ainda. Acho que eu entreguei o primeiro 1% da jornada do Repassa, ainda falta 99% para ser construído. Eu vou pegar esse teu gancho, a gente tem que finalizar aqui para a gente ficar dentro da nossa meta de tempo, mas eu queria pegar esse seu gancho. Quem é o consumidor do mercado de second hand no Brasil hoje? Como é que você descreveria o heavy user, né? Quem é o heavy user? E dentro dessa resposta, quem é o novo? Quem é esse que está entrando, que está flertando agora e tem um potencial enorme na sua visão? Acho que a gente tem duas categorias, como falei, né? Sempre é um marketplace, a gente tem vendedores e compradores, e alguns que são tem uma intersecção ali entre compradores e vendedores, que são os dois. Compradores, o principal motivo de comprar num brechó, num second hand, majoritariamente, é preço. Eu quero ter acesso a uma peça de qualidade, de uma marca legal. Não precisa nem ser uma marca de luxo, mas uma marca de qualidade, pagando muito menos. Então, é uma forma de transformar uma peça mais acessível. A partir daí, o Repassa sempre teve uma estratégia de pós-venda, de trazer bastante informação de consumo, do impacto, para pôr consciência de consumo nesse consumidor, que vai acelerar e trazer esse cara de volta, trazendo recorrência. Para vendedor, já muda um pouco o público. É um público que ou já vê a circularidade como algo positivo e quer aumentar o ciclo de vida das suas roupas, e a melhor forma de fazer isso é revendendo, né? Porque muitas vezes doando, quem recebe uma doação não valoriza da mesma forma do que quem pagou, mesmo que pagou pouco. E a gente tem cada vez mais esses clientes que já têm uma consciência de consumo e querem consumir no brechó, porque deixou de ser algo mal visto, roupa velha, suja, de quem não tem condição financeira, e passou a ser cool, descolado, são peças únicas, você é consciente, você se preocupa com o meio ambiente. Então, acho que a gente está na transição. Ainda é uma relação comercial, em que a maior parte dos clientes que consomem vem por preço, tanto porque querem comprar mais barato, quanto querem valorizar o que tem no guarda-roupa, querem dinheiro. Mas muitos, e essa proporção a gente analisando, ela aumenta, não posso abrir dados, mas ela ano após ano ela vai aumentando a parte de clientes que consomem com a motivação de ter um consumo mais consciente, de comprar peças únicas, de repassar valores para projetos sociais. Então, eu quero doar parte do que eu ganho para um projeto social. Com a mecânica da sacola do bem, o cliente que pede a sacola do bem para vender, ele pode escolher qual porcentagem ele quer repassar para qual ONG. A gente apoia cerca de 40 ONGs. Então, essa motivação de impacto social também é grande, além da circularidade. Mas ainda continua majoritariamente sendo preço. Nada diferente dos estudos que eu fiz. O último que eu encontrei, o top 5 na tomada de decisão, o número 1 era preço, o segundo era qualidade, o terceiro era seleção, quarto conveniência e 5 transparência. Eu acho que transparência tem muito a ver com esse ponto que você identifica como algo que está ganhando o mainstream aí, que é a consciência do
do consumidor, né? De ter um relacionamento com a marca, de perpetuar o produto daquela marca, de ter um produto que tem uma segunda vida, que perpetua. E também outra coisa que surgiu na minha pesquisa foi que a explosão da venda online pela geração Z, essa nascida depois do ano 2000 também, que já nasce digital, né? Uma extensão do corpo deles é o mobile, né? Então, tudo para eles é digital. E eu lembro, eu morei nos Estados Unidos de 99 a 2006 e eu comprei muita coisa no Goodwill, no Salvation Army, e a brincadeira era ir lá com $20 e sair com 4 ternos da Brooks Brothers, porque a gente conseguia comprar cada um por 5. Né? Mas era muito mais uma brincadeira para você usar aquele terno uma vez por ano num casamento ou no Halloween, do que realmente um consumo consciente. E essa geração que veio aí, veio com digitalizada e as ferramentas surgiram, assim como você investiu numa plataforma, né, conectar e tudo. Sensacional. Tadeu, a gente está chegando aqui ao fim. Foi, né, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, nosso primeiro contato. Eu saio desse primeiro contato impressionado, eu saio desse primeiro contato admirando a sua história, né? Então, eu não sabia que ao longo dessa série de bate-papo com empreendedores eu conseguiria ter um bate-papo com um empreendedor que fez o ciclo completo, né? Desde ter uma ideia, identificar um problema, lutar pela construção, atrair investidores profissionais, institucionais e fazer uma saída super relevante. Infelizmente, essa questão da repassa para a Renner estava fora do meu radar, eu estou aqui surpreso disso tudo. E você, após um M&A super bem sucedido para um grande grupo, você ainda fica na operação durante 2 anos e depois você fala, daqui em diante, eu completei 1% da missão, eu imagino que tem executivos melhores para fazer os outros 99% ou começar a trajetória que vai levar a isso. Então eu saio daqui, cara, super feliz, assim, eu consegui muito mais do que eu imaginava, foi uma aula de paixão pela visão, pelo problema e dedicação e continuar acreditando. E tem muitos pontos para diversos empreendedores aqui se inspirarem na sua história. Tadeu, a gente termina aqui com um ping-pong, tá? Onde eu boto aqui umas perguntinhas rápidas e com respostas rápidas também. O primeiro é o primeiro para todos. Um livro assim que te inspira? Cara, acho que Feitas para Vencer, do Jim Collins. Acho que foi a trilogia dele até foi muito relevante para a minha jornada, para a visão administrativa de empreendedor ali. Aprendi muito com os livros dele. Muito bom. Você gosta de podcast? Posso citar só mais um? Claro, com Desculpa, Daniel, certeza. mas Não, fica super à vontade. acho que um livro que me inspirou muito, cara, e que eu até compro para dar de presente, e que eu acho que eu sou muito otimista com o mundo, acho que a gente está evoluindo muito, e o livro Abundância, do Peter Diamandis, Diamantes ou Diamonds, eu nunca. Esse livro, cara, para mim ele é tanto em mercados para se empreender quanto do futuro do mundo é brilhante. É uma aula, eu gosto muito. Animal, belíssima dica. Eu acho que o primeiro tá na biblioteca de muitos empreendedores e o segundo aí uma descoberta muito bom. Você gosta de podcast? Tem algum que você recomenda? Cara, eu acho que para quem está querendo empreender, o podcast da Astela, que é um fundo de venture capital, é muito legal, o Astela Playbook. Hoje eu não acompanho muito mais, por falta de tempo, eu trabalho de casa há muito tempo, não ando mais no carro, então acabo não ouvindo mais tanto, mas ouvir todos os episódios é sensacional. Muito bom, que são especialistas em marketplace. Queria mandar um abraço para o meu amigo Rigonati e para o Lucas também da Stella. Faz um trabalho maravilhoso aí no ecossistema brasileiro. Muito bom. Tadeu, muito obrigado. Foi um prazer e eu estou ansioso para saber qual que é a sua próxima aventura. Primeiro, curte a família, descansa, se recupera, busca novos hobbies e, cara, sucesso na sua próxima jornada. Muito obrigado, Daniel. Grande prazer e obrigado pela oportunidade. Abração. Galera, esse foi o Tadeu, fundador da Repassa, ciclo completo, ideia, construção, execução, aprendizado, investidores, mais aprendizado, M&A, fica depois na governança e agora está
se recuperando aí dessa aventura e se preparando para a próxima. Fica atento, em breve nosso episódio 05. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Forte abraço.